não estão percebendo isso. E outra coisa, irmãos, não adianta ninguém correr atrás de nada, porque o tempo já soltou, já foi abreviado. O tempo é de e você não vai conseguir alcançar o tempo do Senhor. Já liberou. O tempo já está correndo. Não adianta correria, não adianta desespero. A palavra de Deus fala: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabereis o Deus. Então, aquieta o teu coração. Busque a Deus. A palavra de Deus vai falar muito hoje. Busque o Senhor. E não precisa da ansiedade, da ação, da correria, porque enquanto nós somos dependentes de Deus, nada Deus vai deixar de faltar em nome de Jesus. E eu gostaria de convidar os irmãos, Salmo 77 é um salmo conhecido, e que Deus venha derramar da sua graça sobre a nossa vida, neste dia de hoje, em nome de Jesus. Salmo 77, a palavra de Deus diz: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que Ele me atenda. E no dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se, e lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito, e não me deixa pregar os olhos. Tão perturbado que eu estou, nem posso falar. Penso nos dias outrora, tempos atrás, e trago as lembranças dos passados tempos. Aqui nós vemos as grandes obras e a misericórdia de Deus para com o seu servo Davi. Davi, quando ele estava com um problema, irmãos, o que ele fazia, o que nós temos que fazer, ensinamento. Eleva os nossos olhos para o alto, da onde vem o nosso socorro bem presente, na hora da angústia. Eu sei, creio que vocês têm visto aí no noticiário, cidades circunvizinhas nossas, o que já está acontecendo. E muitas vezes aqui não acontece nada, só enchente na São Lourenço, acho que é muita coisa. Mas nós vamos ver, irmãos, na hora de bater o ventinho mais forte, só um pouquinho aqui, a turma vai começar a perceber que Matão, ele existe diante de Deus. Então, nada acha que acontece em Matão, só a cidade em volta, não. Na hora que bater a ponta do dedo aqui, vocês vão ver o que é dedo correndo para dentro da igreja. Mas muitos, eu te digo, vai ser tarde demais, porque a oração leva um tempo para ser respondida. Não é pedir, não é dessa forma. E aqui Davi ensina isso para a gente. E ele fala: eleva a Deus a minha voz, eleva a Deus a minha voz, para que Ele me atenda. E se nós não clamarmos, nós não elevarmos nossa voz, Deus ele não atende. Então existe oração e existe clamor. Aquele não está orando, ele está clamando. E hoje é o momento não de orar, mas de clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, da minha família. E é esse o clamor que Deus quer ver. Por isso que Deus fala que Ele vai levantar um grande clamor. E esse clamor é o quê? A igreja buscar, clamando, mas clamando em lágrimas, em misericórdia. Não pensa que é clamando do jeito que nós clamamos, não. O que vai acontecer, as pessoas vão chorar lágrimas de sangue, vão ter momento de tristeza, momento de angústia, porque diz a palavra do Senhor que aqueles dias vai ser dia como dia de parto. É o dia que a mulher sente mais aquela dor. E vai ser como ter forma dessa gente. Porque ali também vai estar nascendo algo diferente. E essa dor, todo mundo vai sentir. E quando Deus trabalha, eu vejo sempre isso pesquisado. Quando Deus trabalha na vida de uma pessoa, Ele só toca naquilo que você mais ama, naquilo que você mais deseja. Guarda o teu coração dessas coisas. Coloque nas mãos do Senhor e creia. E diz: no dia da minha angústia procuro o Senhor, e ergo-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa, e a minha alma recusa a consolar-se. E no versículo de número 5: eu penso nos dias de tempo atrás, tempo outrora,
e trago a lembrança dos anos passados. Era muito bom. Se pudesse voltar hoje, com certeza, esses dias de hoje eu não queria para a minha vida de forma e maneira alguma. Mas como nós não podemos voltar ao tempo, nós temos que erguer a nossa cabeça, buscar Deus e que possamos tocar firme em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, glorificado seja teu santo e bendito nome. Eu te agradeço, meu Deus, por mais essa oportunidade nesse dia de hoje, de estar reunido com os meus irmãos em Cristo Jesus, Senhor. Aqueles que realmente creem, aqueles que realmente acreditam, Senhor, que precisa da tua misericórdia. Por isso, meu Deus, nessa oração, Senhor, que eu te clamo, meu Pai, que o Senhor, que o Espírito Santo, que o teu Filho amado Jesus, que a verdadeira Trindade Santa se faz presente, meu Pai, nesse lugar conosco, Senhor. E derrama da tua glória, do teu Shekinah, derrama, meu Pai, do teu bálsamo, do teu refrigério, a corações aflitos, afligidos, Senhor, a toda ansiedade, meu Pai, seja lançada por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E dai, Senhor, a direção do alto, Pai. Dai, Senhor, a tua instrução, para que possamos, ó Deus, alcançar a tua glória. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos livra, nos guarde de todo laço, de todo mal, de tudo aquilo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor já conhece, que há de sobreviver sobre toda a face desta terra. Mas o Senhor é grandioso, o Senhor é Pai, o Senhor é santo, e a tua palavra é fiel a ti, Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dai sabedoria, dai clareza a cada um de nós que te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém, Senhor. A oportunidade está para lá. Salve os irmãos capazes do Senhor, amém? Irmãos, eu pedi a oportunidade para o pastor, porque faz dias já que Deus me mostrou uma palavra no meu coração, não só uma palavra, mas Deus me mostrou um louvor também, que ainda a gente vai estar entoando o louvor. E eu queria ler um versículo para os irmãos e contar um pouco do testemunho da minha vida, só um pouquinho, porque eu não vou conseguir contar tudo, porque é grande. Porque Deus tem feito maravilhas sobre a minha vida, sobre a minha família, né? Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda, não te tropeçarás. Ele não tropeçarás, nem dormirás, e guardarás. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará, nem de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Aqui está, irmãos, um versículo que todo mundo aqui estava numa luta com meu pai, mas Deus recolheu ele na terça-feira, né? Foi muito difícil, mas eu pude entender o porquê. Eu achei que ia ser muito difícil, mas Deus não me deu força para superar e entender cada dia mais. Mas esse versículo, Deus me deu um dia que eu estava vindo de Araraquara. Eu tinha largado meus filhos, minha sogra, meu sogro, e passei 2 noites, 2 dias com meu pai lá em Araraquara, em dezembro. E vindo embora numa rua lá de Araraquara, eu desci até um pontilhão. E descendo nessa rua de pontilhão, eu falei, Deus, por que tudo isso? Desci questionando Deus, blasfemando contra Deus. Falei, Deus, por que tudo isso com meu pai? Tanta luta, tanto sofrimento. Deus me mostrou uma raiz de uma árvore firmada numa rocha. Na rocha do pontilhão, lá em cima. E eu não olhei para cima, eu só olhei aquela raiz. Tirei uma foto, mas nem. E chegando em casa, fui analisar a foto e por que Deus tinha me levado para aquele caminho. E eu vi, embaixo estava só a raiz, mas em cima estava uma bela árvore. Uma árvore que nasceu numa rocha, firme. Mesmo com vento fortes, tempestades ali naquele pontilhão, Deus permaneceu aquela árvore em pé. E eu pude entender. E chegando em casa, lendo a palavra, eu encontrei esse versículo. Que Deus fala que Ele nos guarda, Ele nos capacita, Ele nos protege. E tudo isso, essa luta que a gente vem passando desde dezembro para cá, eu também pude entender que Deus queria restituir a família. Uma família de 6 irmãos, que estavam sem se falar, o pai, uma família brigada, uma família que um estava
morando em Bauru, fazia 3 anos que não vinha para cá. Mas Deus mostrou que Ele é aquele que primeiro tem que restituir para fazer a obra. E eu quero falar para os irmãos uma coisa. Se você está brigado com seu pai, com sua mãe, peça perdão. Não deixe ele pedir no seu dia de vida. É a pior coisa. E eu vi isso. Minha família pediu perdão para meu pai nos últimos dias. Uma correria, pai, perdão, pai, te amo, pai, não sei o quê. E eu quero falar para os irmãos, não peça no dia do leite. Não peça no dia do almoço. Não brigue com seu pai. A palavra de Deus fala, honra pai e mãe para que seus dias na terra não sejam abreviados. Temos que honrar pai e mãe para depois a gente não sofrer tanto. E eu falo para os irmãos, se tiver que contar alguma coisa, conta para Deus. Não fica contando para fulano, para ciclano, não. Quem tem que saber se o problema é Deus. Porque muitas vezes a gente confia em pessoas e essas pessoas ficam falando que nossa vida por aí. Quantas vezes eu fiz isso? Muita gente faz isso, gente. Para. Se Deus colocou você para ser amiga daquela pessoa, seja amiga. Seja verdadeira. Não saia falando da vida da pessoa. Isso a gente tem vivido em várias igrejas. Tem visto isso. Igreja, eu estou contra igreja. Mas Deus é um só. Eu estava lá com meus irmãos, lá nos irmãos do católico. Tem uma católica hoje. Está na missa de manhã, tarde e noite. Eu falei, ó, Deus é o seu, Deus é o meu. O Pai Nosso é da sua igreja, o Pai Nosso é da minha. Vamos orar junto com o Pai Nosso, junto com o Pai. O Pai poder receber a salvação lá em cima. E meu pai, eu creio que ele recebeu a salvação. Porque ele aceitou Jesus como único Salvador. Ele aceitou. Ele demorou para aceitar, mas aceitou. E foi quando Deus recolheu ele. E quando o coração dele estava preparado para ser restituído. Então, irmãos, não deixe a caminhada de Jesus por nada. Mesmo que a tempestade vier, os ventos fortes, às vezes vem muita que a gente fala assim, Deus, eu não aguento, não vou suportar, mas suporta. Porque Deus é conosco, Deus é comigo, Deus é com vocês. Os irmãos possam ouvir esse louvor que a gente veio lá. Perdão, irmãos, se eu não consegui falar muito, mas é que ainda o coração um pouquinho dói. Porque a gente é ser humano, né? Mas eu creio que tudo vai passar. Vai passar na vida do irmão. Amém? Amém. Posso não ver tua mão, sei que
Que Deus seja glorificado. Amém, Senhor. Só damos a todos a paz do Senhor. Amém? Irmã Sirene, vem. Você faz parte do nosso grupo. Mesmo a tribulação, mesmo qualquer coisa, você faz parte. E nosso grupo só tem poder se estiver todos juntos. Os louvores só chegam a ti quando você entrou. Vem. Em nome de Jesus. Então fosse Israel, como um homem judeu, viva a sede que havia em mim. Sem que ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o amor de Deus, o Messias, o meu Salvador. Não fosse saber quando o homem judeu, viva a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Obrigado, Deus. Tu és o Senhor, tu és o Salvador. E em tua vida, tu estás. Obrigado, tu és o Quero morrer do teu rio, Senhor, sacia minha sede ao teu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte da vida
por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Deus é santo, para sempre será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tu és santo, muitas gerações, rendidas em louvor, cantando ao poder uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao poder uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Bendições e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos cantam, toda criação, exaltado santo para sempre. Quem foi perdoado, que redimido foi, cante ao poder uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao poder uma canção. Cantaremos para sempre, amém, e os anjos
Jesus. Santo, santo é o Senhor para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Que Deus derrame da sua graça, da sua glória sobre esse lugar, em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho, oi. Pode falar, pode voltar. A paz, Senhor, igreja. Amém. Irmão, eu vim aqui, irmão, para louvar o Senhor de todo o meu coração, irmão. Eu tenho uma palavra para transmitir para os irmãos de coração. Pegando o que a irmã transmitiu sobre o perdão, irmão. Quando o Filho de Deus foi até a cruz, irmão, ele diz: perdoe, Pai, que ele não sabe o que faz. Quando ele diz perdoe, Pai, que eles, quer dizer, irmão, todos, ele não escolheu um daqueles que estava ali naquela multidão, irmão, que cuspiram nele, irmão, que zombaram dele, que quiseram tirar da própria vida dele, irmão. Por isso, irmão, eu estou transmitindo essa palavra que veio no meu coração, que o Espírito Santo de Deus me implantou essa palavra para passar para os irmãos. Irmão, Deus, na palavra, eu tenho um pouco de entendimento da palavra, mas eu agradeço a Ele todo dia, que Ele cada vez vai me moldando a minha vida, que faça de mim um diamante precioso na mão dEle, e como faça na mão a vida de cada irmão, o mesmo que eu peço para Ele por mim. Irmão, Deus, Jesus, ele expunhou lá na palavra, eu não lembro qual é o livro, perdoe 70 vezes 7, que dá 490, irmão. Por que um número tão elevado, irmão? Porque o perdão, irmão, você pode pedir quantas vezes os irmãos quiser, quantas vezes o irmão, se o irmão não tem coragem de chegar ao outro irmão, se tiver alguma mágoa, se tiver alguma raiva, se tiver alguma coisa contra, irmão, se ajoelhe perante ao Pai, irmão. Peça para Ele: me perdoe, Senhor, pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Perdoe aquele irmão, Pai, que eu ofendi ele, que eu machuquei ele, que eu falei uma palavra para outro irmão, que o irmão chegou para ele e transmitiu aquela palavra, que ele ficou magoado, Pai, que o coração dele entristeceu, Pai. Perdoe, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço de coração, tu conhece meu coração, meu Deus. Tu sabes, Senhor, a vida desse teu servo, Senhor, que te pede, Senhor, dessa tua serva, Senhor. Perdoe, irmão, peça perdão, não tenha vergonha, irmão. Esse irmão que está aqui, há 10 anos atrás, irmão, se você olhasse nos olhos desse irmão, vocês viam ódio, raiva, vingança. Tudo que não prestava nos olhos desse irmão, vocês viviam, irmão. Hoje, vocês olham para os olhos desse irmão, vocês vejam o brilho da lágrima, o brilho da unção do Espírito Santo de Deus na vida desse irmão. E mesmo assim, irmão, eu desejo para todos os irmãos que Deus fez por mim, que Deus me mudou, que Deus me transformou, que Deus me libertou, que Deus me livrou, que eles façam. Deus faça por todos os irmãos que existem nessa terra. Por mais que o outro lado, irmão, ele é traiçoeiro, ele vai estar dentro da igreja, ele vai estar na vida de cada um dos irmãos, quantos irmãos tiver. Para quê, irmão? Quando a gente tem um chamado que o Senhor chamou nós, pegou na nossa mão, irmão, e trouxe nós para dentro da casa dele, irmão, ele vai fazer de tudo, irmão, de tudo, aos irmãos se afastar, aos irmãos achar defeito, como já aconteceu comigo aqui, mas que eu busquei ao Senhor, que nem a irmã transmitiu aqui. Dobra o seu joelho, busca o Senhor, não busca outra pessoa, irmão. Porque ontem eu estava lendo a palavra, que eu não lembro certinho, irmão, que eu estou todo dia pegado na palavra do Senhor, no livro sagrado, falando de Jó, irmão. O outro lado, irmão, tentou de tudo, irmão, acabar com a família dele, a vida dele, todos os gatos, todas as ovelhas dele, mesmo ponhando ainda a doença no corpo dele, irmão. Mesmo assim, ele foi fiel, ele foi sincero, ele foi perante ao Senhor, ele temeu, dobrou o joelho dele, rapou a cabeça, irmão,
dobrou o joelho dele na terra, irmão, e clamou ao Senhor, porque ele é um servo fiel, irmão. E assim que nós temos de ser, irmão, na presença do Senhor, irmão. A vida é assim, irmão, creia no Senhor, confie no Senhor e entregue na mão dele, Senhor. Irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Irmão, a vida da gente é assim. Nós estamos feridos, estamos no chão, estamos latindo, irmão. Deus vem, pega na nossa mão e levanta nós. Vamos caminhar junto no caminho reto. É assim que Deus quer na vida de cada um. Foi em questão de segundos. Eu fui atingido, sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desesperação. Eu tinha que levantar, mas estava ferido, sem força para continuar. Então, na bem mais seguro, eu fui embora. Fiz 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha, um homem apareceu, deitou do meu lado, agitou meu corpo, notou que eu estava muito machucado. Eu estava batido, sangrando, com sede, com fome, com medo. Ele segurou minha mão, ficou do meu lado o tempo inteiro. A cada suspiro que eu dava, ele me falava, não é para dormir. Me deu um pouco de ar, pedaço de pão para poder prosseguir. Me diz com tanta viver, que ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. Ele olhou no meu olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra pra te ajudar. Eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra pra te amar. Se apoia meus ombros, não solta, mas vamos lutar. Irmão, luta, irmão, não desista, irmão, porque o Pai está segurando sua mão, irmão. O Pai, ele é maravilhoso, ele é poderoso, e dele nós temos que confiar. Mas em meio à batalha, um homem apareceu e deitou do meu lado, agitou meu corpo, porque eu estava muito machucado. Eu estava batido, sangrando, com sede, com fome, com medo. Ele segurou minha mão e ficou do meu lado o tempo inteiro. A cada suspiro que eu dava, ele me falava, não é para dormir. E deu um pouco de ar, pedaço de pão para poder prosseguir. E diz com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. Ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra pra te lembrar. Eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Ó Senhor Deus, ó Senhor. Se apoia meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Se apoia meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Louvado seja Deus. Esse é Deus que não nos deixa, que não nos ampara. Deus não nos deixa só
sozinho, não. Quando nós pensamos que nós estamos sozinhos, é o momento que ele está mais próximo. É como tem um louvor sertanejo que fala rastro na areia. E quando a gente vê aquele rastro, não são os nossos pés, mas é o pé de Cristo carregando a gente no colo. Então, por isso, nós temos que agradecer a Deus. Apesar de nós sermos fracos, todos nós somos perdidos, e quando Jesus ele declarou aquelas palavras, ele estava falando para toda a humanidade. Não estava falando para uma só pessoa. E nós estamos essas pessoas falhas, errantes, mas que Deus tem a sua infinita misericórdia, que ela é grande demais. Eu gostaria de ter o texto, 1 Crônicas 29, são somente a leitura só. Eu convido a irmã Júlia, em nome de Jesus, para ungir os nossos irmãos ali no Cristo. A palavra de Deus diz, não somente a leitura, irmãos. 1 Crônicas 29, capítulo 10, parte dele. Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade e eternidade. Teu, Senhor, é o poder e a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque tudo é teu, quanto há no céu, na terra. Deus, Senhor, é o Rei que tu exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão a força, poder, contigo está engrandecido, tudo da força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu dás. Esse é o momento de nós sermos abençoados, sabendo que das mãos do Senhor a força e a poder, irmãos. Como eu disse, nós não precisamos. Muitas vezes nós praticamos as coisas de Deus aos nossos olhos, achando certo, mas nós estamos errando, pegando contra o Senhor. O Senhor não pede fadiga, cansaço, nenhum de nós, porque o proveito vem dele. Tudo vem das suas mãos. Nas mãos dele a força e a poder. Como eu preguei essa semana, existe o querer e o poder. Querer, muitas coisas nós queremos, mas o poder nem todos podem. E aqui é uma palavra que Deus deixa para que nós sejamos grandiosamente abençoados, porque pelas suas mãos, pelo poder das suas mãos, vem a vitória de cada um de nós. E uma vez vitorioso, nós podemos lembrar que tudo vem do Senhor. Que Deus abençoe a oportunidade de cada uma das nossas irmãs, em nome de Jesus. Os irmãos, ouçam e creia na palavra do Senhor. Jeová.
Obrigado, Deus, obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Que ao Senhor é digno de honra, de glória e de louvor, Pai. E nesse momento agradecemos a Ti, ó Pai, por esse momento glorioso de oração, Senhor. Conceda, meu Deus, a Tua graça, o Teu poder, a Tua verdade. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, só o Senhor tem poder de repreender o devorador. Senhor, meu Deus, apresente em Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, dizimistas, colaborador, ofertantes, meu Deus, da casa do Senhor, meu Pai. Abençoe religiosamente a vida de cada um deles. Multiplica, meu Deus, a vossa sementeira. Mas eu te peço principalmente, meu Deus, por este pai, por esta mãe, que precisa, meu Deus, de uma porta de saída, que precisa de uma porta de emprego para o alimento, para o sustento. Senhor, meu Deus, a tua palavra diz que tu és a porta, meu Pai. E nem todos ainda têm chegado a esta porta que é o Senhor. Por isso, meu Deus, usa da tua misericórdia e alcança, meu Deus, aqueles que ainda não conhecem a Ti, Pai. Mas o Senhor já conhece a cada um deles. Senhor, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, visita, meu Pai, nesse momento, cada dispensa. Visita, meu Deus, cada calçado, cada vestiário, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. E que a grandeza da Tua glória, Senhor, resplandeça as nossas mentes, Senhor, para saber, meu Pai, qual é a santa, boa, agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo.
Cristo, eu te peço, sabedoria é esse que fala, sabedoria é o que ouve, meu Pai, a tua santa palavra. E eu creio, meu Pai, que neste dia de hoje o Senhor vai falar grandiosamente a corações, Senhor, porque tu conheces, meu Pai, a necessidade, tu conheces o oculto e o profundo de cada oração, Senhor. Senhor, meu Deus, que eu seja tão somente um instrumento, que eu diminua e tu cresça. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, confie e abençoa desde agora. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém, Senhor. Irmãos, conforme escreveu João capítulo 21, você toca só o fundo da Bíblia, por favor. Você toca o fundo da Bíblia. João capítulo 21, em nome de Jesus. E eu peço uma atenção especial, que os irmãos não venham se conversar, que os irmãos não venham tirar a atenção dessa palavra. Como eu disse, eu passei a noite orando, buscando a Deus, e eu creio que essa palavra vai tirar de vidas, de corações, aquele que teve preocupado, que teve frustrado, mas é que tem uma resposta de Deus. Que muitas vezes, irmãos, como já foi dito, através do testemunho, através da oportunidade, que todos nós somos falhos, todos nós somos errantes. E a frustração, ela chega na vida de cada um de nós. E Deus, quando eu estou orando de madrugada, sempre dentro dos irmãos, coloco os irmãos nas minhas orações, e eu lembrando do rosto de cada pessoa da igreja, dos que eu conheço, até mesmo de fora. E Deus, após a oração, me deu essa palavra. E essa palavra está em João 21, a partir do versículo 1. A leitura é um pouco extensa, mas através da leitura você vai entender aonde que a minha vida e a vida de vocês estão. E a palavra do Senhor diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, mais dois dos seus discípulos. E disse de Simão Pedro: vou pescar. E disseram os outros: também nós vamos contigo. E saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, e todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam: não. Então disse-lhe: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor, Simão. E Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando as redes com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixe, e havia também pão. E disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. E disse Simão Pedro: entrou no barco, arrastou a rede para a terra, e cheia de 153 grandes peixes. E não obstante, serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E Jesus veio, tomou o pão, e deu-lhe, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos
depois de ressuscitado entre os mortos. Depois de ter comido, perguntou Jesus, Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E me diz: apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se, porque ele lhe tinha dito terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Até aqui. Irmãos, não muito tempo distante atrás, eu estava com o nosso irmão Antônio aqui na igreja, e nós estamos contando as coisas aqui, trabalhando aqui na igreja. E entrou um jovem andarilho até a porta. Eu e o irmão estava ali. Ele entrou até a porta, olhou para mim, falou: você é o pastor da igreja? Eu falei: sou. Ele apontou o dedo para mim e falou: apacenta as minhas ovelhas. E essa palavra que Deus me deu vai falar que todos nós sabemos que Jesus, ele foi mentido, ele foi traído. Diz que Judas, quando ele negocia a traição, depois Jesus, irmãos, ele se encontra no lugar de oração, quando Judas ali vai entregar Jesus através de beijo no seu rosto. E naquele momento diz que Pedro, ele tira da sua espada e corta a orelha de Malco, aquele soldado. Mas a espada que Pedro tinha sacado não era para cortar a orelha de Malco, mas sim era para matar, era para ser letal mesmo. Mas só que a palavra de Deus diz que Pedro não queria cortar a orelha, não queria ferir, mas ele queria, era defender Jesus, irmãos. Jesus estava sendo entregue naquele momento. E Pedro achava, irmãos, que ia ter agradecimento da parte de Jesus para com ele, ia receber um obrigado por aquilo que ele tinha feito. Mas naquele momento, irmãos, a resposta que saiu da boca de Jesus foi uma resposta de repreensão a Pedro. Pedro, guarda essa tua espada, Pedro. Porque se eu quisesse, Pedro, eu rogava meu Pai do céu e ele mandava 12 legiões de exército para me guardar, para me proteger, Pedro. Então guarda essa espada. E quando Pedro ouve essas palavras de Jesus, irmãos, o coração de Pedro fica frustrado. O coração de Pedro se entristece de tal forma, de tal maneira. E diz que nesse momento, Jesus já estava lá na casa de Caifás. Ele tinha sido levado para a casa de Caifás. E diz que Pedro, ele sai. E quando ele sai frustrado, ele sai entristecido, por causa daquelas palavras, irmãos, achando que agora ele não veria mais o Senhor por causa dele. Veja bem, o Espírito Santo começa a falar a partir daqui. E Pedro achava que ele não veria mais o Senhor por causa dele. E a palavra do Senhor diz que Pedro, ele resolve voltar a pescar. Depois de 3 anos, irmãos, caminhando com Cristo, prestem bem atenção, 3 anos caminhando com Cristo, Pedro
ele volta agora a pescar. A iniciativa foi de Pedro. E diz que os outros discípulos também acompanharam a Pedro. E aqui, irmãos, nós temos que levar a atenção especial que Pedro, ele tem aquela iniciativa de voltar novamente a pescar. Porque enquanto ele andou com Cristo durante 3 anos, irmãos, ele não precisou de buscar autossustento para a sua casa, para a sua vida. Porque Cristo o sustentava dia a dia. E aqui, categoricamente, está confirmando que Pedro estava completamente afastado de Cristo. Ele estava desviado do caminho do Senhor. Então agora, depois de 3 anos que ele conhecia, que ele andava com Cristo, que nunca lhe faltou nada, agora ele volta novamente a pescar para buscar o seu alimento, para dar o sustento da sua casa. E aqui diz que os outros irmãos acompanharam também. A palavra é cuidado, que um coração triste, um coração frustrado, ele pode arrastar muitas almas junto com você. Muitas pessoas, irmãos, podem ser arrastadas através de uma atitude sua, de uma frustração sua, e outras pessoas serem arrastadas. E a palavra de Deus fala que Pedro, irmãos, durante aquele tempo que ele caminhava com Jesus, com Cristo, nada tinha lhe faltado. Mas agora, ele voltou. É como se dizer, eu vou voltar o que eu fazia antes. Eu vou voltar o que eu praticava antes. Eu vou voltar aquilo que eu gostaria de fazer antes. Pedro estava desligado de Cristo. E diz que eles resolvem agora voltar a pescar. E os discípulos os acompanharam, como diz a leitura. Mas diz, irmãos, que quando é às 6 horas da manhã, Cristo ele está na beira da praia. E da beira da praia, diz que é 200 côvados, dá mais ou menos 100 metros de distância. Um côvado é 50 centímetros. Então, lá nos 100 metros da praia, o Senhor chega de manhã e pergunta para eles: filhos, tem algo para comer? E eles dizem: não temos nada para comer. E naquele momento eles não reconhecem quem é Jesus, porque diz a Escritura que essa era a 3ª vez que Jesus se apresentava aos seus discípulos depois de ressuscitado entre os mortos. E eles não reconheceram a Cristo. E Cristo diz: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: não. Então o Senhor fala: lança a rede do lado direito. E eles lançaram a rede. E diz: quando lançaram a rede, eles pegaram os peixes. E diz que aquele que Deus tanto amava era João. E João fala a Pedro: Pedro, é o Senhor. E aí diz que Pedro, irmãos, ele se cinge, ele se veste, porque Pedro estava nu. E quando se fala nu, está falando de vergonha. E Pedro estava envergonhado, então ele se cinge, ele se veste, ele se pula na água e vai até aonde está Jesus. E diz que quando ele chega, ele vê um fogo aceso. E esse fogo, irmão, há um peixe, e há também pão. E Jesus se dirige a Pedro e fala: Pedro, traz os peixes daqueles que vocês pegaram. E diz que eles vinham arrastando as redes, e chegando lá,
esse daí peixe que Jesus pediu. Jesus, o cego peixe. Jesus, cego pão igualmente forma, como está escrito. E aqui ele fala através da sua palavra. Irmãos, aquilo que Pedro estava precisando, como os discípulos estavam precisando, já estava pronto quando eles desceram. Aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, irmão, já está pronto. Quando eles vieram daquela pescaria, eles não pegaram nada, porque o Senhor, irmãos, ele já tinha preparado lá na beira da praia. Na praia tinha peixe ou não tinha? Tinha, mas não tinha direção, não tinha instrução, mas o peixe estava lá. E quando eles obedeceram aquilo que Deus falou, joguem no lado direito, e eles pegaram, então o peixe existe, mas a instrução tem que ser seguida. E quando eles observam, quando eles fazem aquilo que Deus tinha falado, Jesus falou, diz que eles pegaram, mas quando eles chegam na praia, já viu pão e peixe, já não fome, irmãos. E se eles tivessem pegado um peixe, eles teriam que trazer, teriam que limpar, eles teriam que fazer o fogo, eles teriam que esperar para depois comer. Existia ali um processo. Mas quando nós estamos com o Senhor, irmãos, a palavra de Deus fala que nós não precisamos perder o nosso sono por causa do vosso trabalho, porque Deus é aquele, irmãos, quando nós estamos com Ele e Ele conosco, já está tudo preparado. Eles passaram a noite toda, não pegaram nada. Mas quando foi de manhã, o Senhor estava lá. Mas o Senhor, Ele quer falar comigo e com você. Que Pedro estava naquela situação. Porque o coração dele estava frustrado por causa da palavra que o próprio Jesus falou. Eles esperaram o elogio, mas Jesus trouxe uma palavra de reflexão. Pedro, guarda a tua espada. Se eu quisesse a tua ajuda, eu falava. Mas se eu quisesse, eu rogava ao Pai do céu, e Ele enviaria 12 comitivas de anjo para me guardar. E depois disso, a frustração de Pedro era tão intensa, irmãos, que quando Jesus se encontrava na casa de Caifás, Pedro, ele negava o Senhor 3 vezes. E naquele momento ele negava Cristo por 3 vezes. Foi quando depois que Jesus encontrou com ele na praia, que ele achou que nunca mais ele veria o Senhor por sua causa. Ele achava que o propósito de Deus nunca mais ia acontecer por sua causa. Ele acreditava nisso. E o Espírito Santo manda falar à igreja: filho, filha, não é esse problema seu que você não vai ver o seu propósito. E isso não é nada para o Senhor. E Pedro se achava frustrado porque ele achou que tinha terminado tudo. Então ele resolve voltar ao passado, fazer as coisas que ele fazia antes de conhecer a Cristo. Mas diz que o propósito com Deus, irmão, ele estava em pé. O propósito com Deus estava firmado. E ali ele resolve novamente, pela 3ª vez, aparecer a Pedro e a seus discípulos para dizer que a misericórdia de Deus, como foi dita, ela é infinita, irmão, a todos nós. Que não é por causa de um coração ferido, um coração frustrado, que nós não vamos mais ver o propósito de Deus se cumprindo na nossa vida.
sempre esteve conosco. É real, é verdadeiro. Então, a partir dali, irmãos, todos os vossos pecados estão perdoados. E ele diz na sua palavra, não só para perdoar os pecados, mas nos purificar de toda iniquidade. E quantos, ou talvez aqui tem pessoas, porque a palavra de Deus, ele tem endereço, ele tem CEP, ele tem número. E quantas estão pensando em desistir, em parar, achando que já não tem mais jeito, achando que não tem um chamado, mas você não tem um chamado, mas você tem um propósito. E o propósito de Deus não vai ser encerrado por sua causa. O propósito de Deus não vai ser encerrado por causa do seu problema. O propósito de Deus, você queira ou não, ele vai se cumprir. E Pedro se achava que ele nunca mais iria mais do Senhor, que o propósito não ia mais se cumprir na sua vida. E o Senhor se manifesta novamente a eles, como eu disse, como a palavra diz, pela terceira vez. Ele só se manifestou a terceira vez para trazer novamente ao coração de Pedro que o Senhor ali estava com eles. E que Deus, ele está com você, irmão. Deus está com você, irmão. Não é porque teu coração está ferido, está machucado, que o propósito de Deus também parou. O que Deus falou, ele vai cumprir. E aí ele pergunta a Pedro, pela primeira vez, tu me ama mais do que esses que estão aí? Eu amo o Senhor. Então, apacenta os meus cordeiros. Vocês reparam nisso? Que a primeira vez ele fala os meus cordeiros, não fala as minhas ovelhas. Os cordeiros não são uma questão de espigado. Aqueles que estão afastados. Então, primeiro pastoreia os meus cordeiros. Por isso, que a misericórdia e o amor de Deus tem que estar em todos. Independente para quem seja. Se não é ovelha, mas é cordeiro, e o cordeiro é do Senhor. Então, Pedro, apacenta os meus cordeiros. E diz que o Senhor, mais uma vez, ele eleva e fala, Pedro, tu me amas. E Pedro fala, o Senhor sabe que eu te amo, Pedro. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro diz que quando Jesus soou essas mesmas palavras, pela terceira vez, Pedro, ele se entristece. Ele se entristece porque veio na mente dele que por 3 vezes ele negou a Cristo. Por 3 vezes ele falou que não conhecia quem era Jesus. Esse Nazareno eu não conheço. Então, quando Jesus fala pela terceira vez, ali ele cai em si, ele se entristece daquilo que ele tinha feito. Mas por que ele tinha feito, negado a Cristo? Porque ele não soube receber do próprio Jesus o que Jesus tinha de melhor para a vida de Pedro. O Senhor simplesmente falou, Pedro, guarda a tua espada. Mas Pedro se achou ofendido. Saiu dali amargurado, saiu dali com o coração ferido, e lá ele traiu Jesus. De um lado, traiu Jesus, negando quem era Jesus. E por outro lado, tinha Judas vendendo Jesus por algumas moedas. E hoje, isso não tem mudado.
Muitos estão vendendo Cristo por qualquer moeda aí fora. Cadê os pais de família aqui dentro da igreja? Irmãos, isso vai ser cobrado de cada pai. As escrituras, irmãos, não se mudam. A família é direito do pai buscar, é do responsável. Ele tem que dar segurança, ele tem que trazer o sustento, o alimento. E hoje nós vemos as mulheres buscando pela vida dos maridos. Está errado, irmãos. E isso vai ser cobrado de cada um naquele dia. Pedro só estava daquela forma porque não tinha observado os mandamentos do Senhor. Quando eu preguei essa semana, quando eu falei do aperto, o aperto quando vem na nossa vida, irmãos, ele vem com uma instrução antes do aperto e uma instrução depois do aperto. Mas já vem com a instrução do Senhor. E qual instrução que nós vamos pegar? A primeira, antes do aperto, qual estado que nós estamos? E vem a instrução que Ele dá depois do aperto, onde você agora está. E Pedro, ele volta novamente a fazer aquilo que não era para fazer. Agora eu vou praticar o que não era para praticar. Agora eu vou falar aquilo que não era para me falar. Ele volta novamente. E assim tem muitos que se diz ser cristão, mas já voltou, já está no mundo, já está profanando o nome do Senhor. E achando, irmãos, que não vai ter consequência. A consequência, o juízo vai cair em breve. E eu rogo os irmãos, rogo a igreja, não desista de orar pela sua casa, pela sua família. Não desista. Apesar de nós olharmos e vão ser tudo ao contrário. Mas não desista de orar. Não desista de buscar. Pedro já tinha desistido. Eu não vou ver mais o Senhor. Não vou viver mais o propósito do Senhor. Porque eu errei. Porque eu pequei. Mas lá na cruz, já pregado, os braços abertos, o Senhor diz: perdoai, porque eles não sabem o que faz. Essa é a palavra. Não importa que teu coração foi ferido. O que importa é que Jesus nunca te deixou, nunca vai te deixar. Que não é os nossos erros, as nossas fraquezas, que vai impedir o propósito de Deus, que é maior do que tudo. Não. Pedro volta novamente. E ele voltou a caminhar com os seus discípulos novamente. Mas Pedro, o homem que caminhou junto com Jesus, ele também se afastou de Jesus. 10 anos vivendo com Jesus, sem faltar nada. Depois ele volta novamente a pescar, para ter o sustento, para ele e para sua casa. Enquanto estava com Cristo, nada lhe faltou. Mas quando ele deixou de Cristo, ele teve que voltar novamente. E tem muita gente que está voltando. E isso, aos olhos de Deus, não é bom. Não é bom no sentido que Jesus sabe que é tão somente sofrimento. E é isso que Jesus não quer. Porque o sofrimento, ele já passou por nós. O sofrimento, ele já pagou por nós. Então, o que ele diz na sua palavra é para que nós, que aqueles que creem, que aqueles que têm uma vida e uma vida de abundância em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a igreja, venha abençoar os irmãos, que os irmãos possam entender essa mensagem de hoje. Não somos nós, não é as nossas fraquezas que vai tirar o propósito de Deus da nossa vida. Deus é maior do que tudo isso aí. E que Deus venha fazer o melhor. Eu convido as irmãs, em nome de Jesus, as que vão estar aqui
servindo ao Senhor. E eu convido a igreja a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 11, 23, é o livro que nós abrimos. Quanto à instrução da Santa Ceia, lembrando que hoje é o dia de renovo, renovar as nossas forças, nossas energias, independente do coração machucado, coração contrito, coração triste. Mas Deus é Ele que traz conforto e consolo. E que Deus venha guardar cada coração em nome de Jesus. E eu já antecipo, porque eu recebi do Senhor que também nos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E dentro da braço, partiu e disse: isso é meu corpo e é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, por semelhante modo. Depois de haver ceado, tomou também o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, examine-se, pois o homem se mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem sede do corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por cada de vós, muitos fracos, doentes, tão poucos que dormem. Mas se nós julgássemos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Abro parênteses aqui. O que eu acabei de pregar agora é o que o Senhor está falando aqui. Mas quando julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor. Pedro foi disciplinado pelo Senhor, para não ser condenado no mundo. E veja, Pedro voltou. E Pedro está com o Senhor. Se você for ler o livro de Apocalipse, as 12 nações, cada degrau é o nome de um discípulo. E o de Pedro está Pedro, Mateus, Tiago, João. Mas ele também foi disciplinado por Deus como nós somos. E diz assim: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai um pelos outros. E se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. E quantas demais coisas eu ordenarei, quanto for ter convosco. O que o Senhor fala, que vai ter um encontro comigo e com você em breve, em nome de Jesus. E quanto às demais coisas, eu ordenarei, quanto for ter com você. Então esse encontro é inevitável em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Santo e Pai, eu apresento, meu Deus, esses pães, Senhor, consagrando, santificando ao Senhor, que ao comer desse pão, simbolizando o teu corpo, Senhor, a tua carne, que foi dilacerada, meu Pai, com aquele chicote, meu Pai, na cruz do Calvário. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ao comer desse pão, simbolizando a tua carne, sejamos revigorados, Senhor, para continuar, meu Deus, esta caminhada, aquilo que o Senhor tem, meu Pai, já colocado de propósito, Senhor. Que o teu propósito venha ser alcançado por conta do querer da tua vontade. Senhor, meu Deus, só nos fortalece, Pai, para que não venhamos, Senhor, parar, para que não venhamos ficar estagnados, parar, mas que sejamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ser, meu Pai, perseverante nesta caminhada. É o que eu peço de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém, Senhor. Graças a Deus. E da mesma forma e maneira, apresento também esses cálices, Senhor, que representam o teu sangue, que foi derramado, aspergido na cruz do Calvário, e sobre o teu lado, meu Pai, adentrou aquela espada, Senhor, aquela lança,
Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que aquele sangue derramado, Senhor, meu Deus, seja o sangue, meu Pai, que nos purifique, que nos fortalece, que nos dê graça, que nos dê força, que nos dê, meu Pai, o Espírito de perseverança, meu Pai. Santifica, ó Senhor, a cada cálice. Senhor, meu Deus, abençoa cada cálice, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, ao tomar o cálice e comer o pão, Senhor, sejamos, ó Deus, revigorados, as nossas forças físicas, as nossas forças espirituais, quebrando todo laço, todo impedimento, e que o nosso caminhar, e que esse fardo, meu Pai, seja entregue hoje em tuas mãos, e que possamos sair daqui um fardo mais leve, mais suave, e qual possamos, ó Deus, carregar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, confirme e abençoa sobre este alimento, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém, Senhor. Possa ser Deus, em nome de Jesus. Cristo vai descer e a noiva receber, celebrar o lado do Senhor Jesus. Ele a fome suportou e a sede já passou, lá no céu e nascerá em Santa Cruz. Quem será o Deus que chama? Quem será? Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, a vinho transformou, veio faminto a Jesus. Quem será? Já nos preparou um manjar que nos curou e agora nos convida a cear. O celestial, Glória a Deus. em graça, E a palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor que também nos ensinou, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. O glória de Cristo. pois multiplicou, e vinho transformou, veio faminto a Jesus, vencerá. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Tomai o cálice do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, Senhor. O Senhor tem sempre o de melhor. E a tua palavra diz que o de melhor o Senhor é aquele que deixa para o final, Senhor. Que possamos, Deus, receber de Ti a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Salve a igreja na Os paz. irmãos podem se sentar, já estamos encerrando. Amém.
Agradeço a Ti, meu Pai, por esse momento, essa oportunidade. Quero, meu Deus, orar pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, Senhor. Eu oro, meu Deus, pela vida do nosso irmão, Maestre, Senhor, pela vida da nossa Regina Gabriel, pela vida da nossa irmã Creide Boaventura, pela vida da nossa irmã Joyce Aparecida de Souza, e pelo nosso irmão Pedro Rogério Lima. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu não conheço, meu Pai, essas vidas eu conheço, meu Pai, mas os problemas delas não, Senhor. Por isso, meu Deus, eu entrego em Tuas mãos cada causa, cada problema, porque só o Senhor é poderoso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para reverter a situação de cada um. E eu te agradeço, meu Deus, por esse dia, Senhor. Mais um dia de vida, mais um dia de oportunidade, o Senhor possa nos levar, meu Pai,
conforme os mandamentos, decretos do Senhor dia a dia, nos ensinando, nos capacitando. Dá um espírito, meu Pai, de perseverança a cada um dos meus irmãos e ministérios do Senhor, e que a tua graça permaneça sobre nós. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, juntamente com a comunhão do Espírito Santo, e todos que creem que digam amém. Graças a Deus, irmãos, estamos encerrados. Passamos um pouco, irmãos, mas Deus sabe da necessidade de cada um de nós. Então, os irmãos